BMC News, informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta terça-feira, 1º de fevereiro. E fevereiro começa com os investidores de olho no fluxo estrangeiro, que fez com que a Bolsa Brasileira tivesse um bom desempenho no começo do ano. Foram cerca de 30 bilhões de reais colocados nas empresas. E isso levou o índice brasileiro para um patamar que não se via desde outubro do ano passado. Somente em janeiro, a Bolsa subiu 6,98%. Foi a maior alta mensal desde dezembro de 2020. E não foi só a Bolsa que se beneficiou com o fluxo. O real também sentiu os efeitos. Foi a moeda com o melhor desempenho no mundo. O dólar teve a maior queda mensal desde junho. Ontem fechou em R$ 5,30, na terceira queda consecutiva. E no último dia do mês, a Bolsa viveu oscilações. O índice trocou de sinais várias vezes ao longo do pregão, mas acabou fechando no patamar positivo. Vamos então ver os números, como a gente falou aqui. O Ibovespa fechou com 0,21% aos 112.144 pontos. Também aqui nos papéis em alta, nós temos a Azul com 7,99%, o Banco Pan 7,58%, Gol com 7,52% e CVC com 5,93%. Na parte vermelha, ou seja, as quedas, nós temos aqui Vale com menos 3,33%, JBS com 2,69%, CSN Mineração com 2,38% e a BRF com 2,28%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta terça-feira. Muito bom dia para você, Marco. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de terça-feira. A gente tem um viés de leve queda lá fora, sem grandes oscilações, mas talvez um viés ligeiramente negativo. Tá? As commodities, com destaque para o petróleo, também apresenta uma leve redução, né? O petróleo caindo cerca de 1%, buscando o patamar de $88, mas as empresas do setor aí continuam se destacando aqui no nosso Ibovespa. Tá? Lembrando que a gente continua a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, com destaque agora no curto prazo para as gigantes aí de tecnologia, que têm surpreendido também positivamente, ajudado a recuperar a parte das quedas lá fora. E por aqui já a gente também começa a maior intensidade da temporada de balanço, cujos resultados realmente devem vir bons, né, e ajudar também a sustentar essa tendência de alta para o mês de fevereiro, né? Lembrando que o mês de janeiro foi muito bom, muito forte. Tivemos forte valorização do nosso real aqui. O real buscou o patamar de 5,30, né? O que também deve ajudar a trazer melhores expectativas para a inflação também, já no curto e médio prazo, né? E tivemos uma boa valorização também do Ibovespa, ganhando forte tendência de alta, né? O que deve realmente persistir e continuar ao longo desse mês de fevereiro, né? Então a gente continua otimista, né? Enquanto essa leva de recursos, né, estrangeiros continuar entrando aqui no Brasil, a gente pode ver assim o dólar em novos patamares, né? Talvez um pouquinho mais apreciado o nosso real, e o Ibovespa continuar nas tendências de valorização. O que a gente tem falado também é que no primeiro momento os investidores buscam a maior liquidez, né, o Ibovespa, e num segundo momento começa a transbordar essa liquidez para as small caps,
que a gente já tem visto, né, com destaque para ontem, algumas small caps subindo 5, 6, 7% somente num dia, né, durante um único pregão. Então vale a pena também olhar um pouco para as empresas um pouquinho menores e menos conhecidas. Tá bom, pessoal? Então, esses foram os destaques do dia. Já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. E agora eu chamo aqui para minha tela o Guga Almeida para falar com a gente ao vivo. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo aqui ao BMC Pre-Market. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Tudo bem com vocês por aí? Tudo jóia. Guga, vamos começar falando do fluxo estrangeiro, né? Bolsa com 7% de alta, real se valorizando. Janeiro foi um baita mês para o investidor. Você acha que isso deve se manter agora para fevereiro? Bom, Daniel, se nós imaginarmos, né, que o fluxo de commodity, né, vai continuar se desenvolvendo e nós não vamos ter um impacto negativo no curto prazo nas bolsas americanas, sim, tem chance para continuar se desenvolvendo. Agora, né, se tivermos um pouco mais de tensões, né, e o mercado conseguir ter uma certa correção, né, uma certa aversão a risco, aí a gente tem que tomar cuidado, porque o fato da nossa bolsa, né, o player do momento, ser um investidor estrangeiro, ele não tem muito amor não às suas posições, né? Ele é muito mais técnico do que o investidor, né, de varejo que, né, tem tanto, assim dizer, tanto planejamento, tanta estratégia de se vai estar ou não posicionado no mercado. Então, a gente depende desse fluxo estrangeiro, a gente depende das coisas continuarem positivas, né, lá fora, sem uma correção muito intensa, e continuar esse otimismo, né, em relação, principalmente, à economia chinesa, acreditando que, de fato, eles vão se desenvolver, né, vão ter incentivos para se desenvolverem, e isso faria com que o preço das commodities se mantivesse esses patamares e pudesse ainda aumentar. Legal. Agora a gente pode dar uma olhada então no gráfico de hoje, o que você está projetando? Com certeza, vamos lá. Daniel, nós estamos aqui nesse patamar dos 113 mil pontos. O passo que eu vinha conversando aqui no pre-market era que de fato nós pudéssemos vir para essa região. Tá? Acredito, até foi um dos meus comentários na semana passada, né? Eu gostaria que o mercado ele se lateralizasse nessa região, a gente tivesse, né, 2 etapas de correção nesse nível de preço, para depois sim retornarmos, né, num processo de alta, quem sabe, né, de curto prazo. Tá? É um movimento de curto prazo. Tá? Eu tenho ainda, se nós olharmos, o fato do mercado ter feito uma estrutura de correção aqui para cima, abre espaço, né, para uma sequência de queda forte. Né? Se as coisas azedarem, lá fora tem espaço para cair e bastante, tá? Inclusive para voltar ali para os 96 mil pontos, que seria uma queda em torno de 20%. Tá? Então a gente tem que ter esse cenário em mente para não ficar fragilizado no processo de escolha, certo? Olhando para o nosso mercado no dia de hoje, olhando aqui para o nosso índice futuro e entrando aqui no movimento intradiário, no que está acontecendo aqui agora, nossa bolsa está com, nosso índice futuro está no 0 a 0, né, 0,03 de alta, e o que eu enxergo aqui de possibilidade é o que eu vou traçar na tela agora para vocês. Tá? Então, nós pegamos aqui essa janela de dados que está marcada, tá? Que foi uma queda de 1,68%. Nós temos aqui o nosso ponto intermediário aqui na região de 50% desse movimento de queda, tá? O que me gera alguns níveis de projeção. Tá? Então, o primeiro nível de projeção seria o 112.900, tá? O segundo nível de projeção, 113.250, tá? Que seria muito próximo das máximas que nós tivemos. E aí, acima desse nível de preço, que de fato o mercado poderia, né, ou poderá, se desenvolver e ter um movimento mais intenso de alta, podendo chegar lá nos 114.650 pontos. Por hora, eu acredito que está bem difícil do mercado conseguir
ter essa aceleração aqui para os 114.650. Não tenho vergonha de dizer que eu tenho um certo viés, né? No momento que chegou no meu nível de satisfação, que era a região dos 3 mil pontos, eu me sinto satisfeito com a situação e, querendo ou não, diminuir minha posição. Então, assim, sendo bem sincero, né, com o nosso público, eu tenho um certo viés de que nesse nível de preço a gente está propício para correção. Tá? Isso é um erro, né? Um erro no processo de entendimento de absorção da informação. Mas sou ser humano, assim como todos os outros. E não tenho vergonha de falar dos meus vieses aqui também abertamente, né? Porque sei que aqui é onde eu posso estar errado nesse momento do mercado. Tá? Mas o que eu vou acompanhando, né, é essa possibilidade, essa janela de transformação de alta que eu consigo enxergar. Agora, num movimento de baixa, tá, em função desse patamar de preço, em função de tudo que está acontecendo aqui até então, o que eu consigo enxergar, tá, vendo aqui uma correção, é do mercado voltar aqui para a região dos 110 mil pontos. Tá? Então, se nós olharmos mais afastado, né, o que tem aqui de possibilidades, certo? A gente começa a perceber que o mercado ele não tem muita amplitude de curto prazo. Né? Ele está meio... ele tem uma tendência aqui a ficar meio que lateralizado. Né? Uma queda seria vir para 110 mil pontos, uma alta ir ali para 114.660 pontos. Certo? Aí o que vai depender? Qual vai ser, né, o setor que vai puxar a bolsa? Né? A gente pode ter uma movimentação novamente de commodities. Olha, é uma possibilidade. Né? Bancos, né, podem puxar, varejo. Então a gente tem que ficar aqui de olho o que teria com fazer o mercado ir para um próximo patamar. A força, o fluxo comprador, ele vem lá de fora. Tá? Eu não acredito, ou não espero, né? Melhor falar, eu não espero que vá ter um fluxo local buscando compras. Tá? Até porque o upside que nós temos, se nós formos olhar o que a média do mercado está projetando para o final de 2022, são 125 mil pontos. 125 mil pontos, se tu for analisar, né, dos 113, nós não temos nenhum upside de 10%. É menos do que a renda fixa. Tá? Então, o mercado, né, ele fica calculando, pô, quanto tu tem de upside? Então, tu não tem aquele fluxo, né, muito intenso aqui local para ir às compras. Né? Então, a gente continua dependendo, sim, do fluxo de estrangeiros, mas, né, o que a gente tem percebido é que desde o dia 27 o mercado tem, né, puxado já o freio de mão, já não está aquela euforia nesses patamares de preço, e ela pode voltar sim, se por um acaso o mercado tiver uma certa correção. Legal, boa, Guga. E Guga, a empresa que mais subiu em janeiro foi a B3, né, com quase 32% de alta, e a que mais caiu foi a Localweb, com 22%. Queria dar uma olhada nelas, Guga, e o gráfico mostra essa tendência para cima e para baixo? Vamos lá, vamos ver o que a gente tinha aqui na B3. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. O que nós tínhamos na B3? Né? Já tinha as minhas marcações aqui. Nós tínhamos um ciclo fechado de baixa na B3 e já tínhamos uma marcação e uma força potencial para a B3 voltar aqui para 14,90. Né? O que acontece? Por isso que é importante a gente entender, né, como é que está o comportamento do preço, como é que está a variação do preço no tempo, para que a gente consiga ter uma noção da força potencial que determinado mercado tem em um determinado momento. Tá? Porque quando ele inverte a tendência, o mercado ele precisa utilizar dessa força potencial. E a gente consegue entender essa força potencial pelas amplitudes do movimento passado, porque a amplitude dos movimentos passados, né, elas entregaram para os participantes uma condição de estar tendo rentabilidade, não estar tendo rentabilidade, né, se a exposição que eles estão tendo precisa ser estopada ou se vai ser potencializada, se a tese de investimento fazia sentido ou não fazia sentido num determinado momento. Né? Então, ir medindo essas forças potenciais é fundamental. Né? Então, por isso que a geometria comportamental ela te ajuda a medir essas forças potenciais. Se o mercado vai se desenvolver ou não, são outros 500. Né? Depende do que vai acontecer no futuro. E isso é incerto. Mas a gente lida, né? A gente vai trabalhando com força potencial e exposição do capital. E o potencial que se tinha de B3 era que, de fato, pudesse buscar aqui os 14,90. Se superasse aqui os 12,90, iria buscar os 14,90.
está chegando nesse patamar de preço. Tá? Então, também tende agora a enfraquecer essa tendência. O mercado começa a se lateralizar e assim por diante. Tá? Porque, apesar de a variação de preço trazer notícia, e aí a notícia, né, ela deixa disponível a informação para os participantes, e os participantes as crenças, né, elas se nutrem dessa informação disponível. Né? Quando tu analisa a simetria, a relação de risco-retorno, potencial de valorização, depois que já aconteceu o movimento, tu não tem mais isso. Tá? Então, olha só, teve uma super valorização. Nesse patamar de preço, tá? Você não tem mais uma vantagem em tomar posição. Tá? Então, por quê? Porque o mercado ele atingiu outro patamar. Agora vai oscilar, vai balançar, vai ter suas correções e tudo mais, e vai abrir uma janela de oportunidade para montar posição novamente. Por hora não tem vantagem, não tem uma vantagem. Tá? Agora, local web, o que nós temos aqui em local web? Né? Também foi lá fechar o ciclo, né? Tem um espaço para continuar por um degrau um pouco mais abaixo. Esse movimento de alta que a local web está tendo agora, eu acredito que ela tem espaço para voltar até mesmo a R$13. Tá? Tem condições de voltar até mesmo a R$13, certo? O desafio vai ser superar ali a região de 11,15. Tem um ciclo de baixa, sofreu bastante em função das empresas de tecnologia terem sofrido bastante. Tá? Então, muita posição de players que não tinham tradição em bolsa, entraram na tradição em bolsa, apostando, né, ao invés de apostar nos mercados mais tradicionais, foram nesses mercados mais desafiadores. Né? Então, como é que eu vou me expor ao crescimento tecnológico? Né? Então, investir em empresas de tecnologia, acreditando no crescimento futuro, investir no varejo, acreditando no crescimento de Brasil, no desenvolvimento de Brasil. E aí essa tese, né, quando falaram, olha, eu não vou mais apostar nessa tese, vou trazer para onde tradicionalmente nós ganhamos dinheiro, teve toda essa inversão. E aí, obviamente, as empresas de tecnologia, ou que têm, né, uma pegada tecnológica, sofreram em função de tu ter um fluxo muito forte de venda. Né? O mercado vendeu muito peso, né? Zerou suas posições com muito peso. E a gente viu todas as movimentações, não só a local web, mas Banco Inter, Magazine Luiza, Melius, né? Cash 3, enfim, todas as empresas com uma pegada tech sofreram muito forte no mercado. Perfeito, Guga. Dou um tempinho contigo, volto daqui a pouquinho aí para a gente comentar mais assuntos aqui. Vamos então agora aos destaques internacionais. O feriado fecha as bolsas na China até sexta-feira. A bolsa de Hong Kong também não abriu por causa do feriado do Ano Novo Lunar. É o ano do tigre chegando. Vamos então aos números China e Hong Kong fechadas. E o índice Nikkei do Japão subiu 0,28%. Na Europa, o dia de indicadores, o desemprego na zona do euro cai a 7%. São cerca de 11 milhões de pessoas desempregadas em dezembro. Também saiu o PMI industrial do bloco, o número subiu, mas ficou um pouco abaixo das expectativas. Na Alemanha, o PMI industrial também ficou abaixo das expectativas. Apenas no Reino Unido, o indicador ficou acima da previsão. As vendas no varejo na Alemanha caíram 5,5% em dezembro, dado pior do que o esperado, reflete o avanço do coronavírus e restrições. E para fechar, vamos com o resultado do banco suíço UBS, que registrou lucro líquido de 1,35 bilhão de dólares no quarto trimestre. O resultado foi menor que no mesmo período de 2020, mas animou os analistas porque foi melhor do que o esperado e ainda com projeções mais ambiciosas. Vamos ver como é que estão as bolsas na Europa nesse momento. A gente começa com o DAX na Alemanha, com alta de 1,44%. O CAC na França, alta também 1,02%. O FTSE no Reino Unido sobe agora 1,01% e o índice Eurostoxx também subindo 1,52%. Nos Estados Unidos, o dia também é de muitos indicadores. Hoje saem os dados do PMI industrial e também tem a temporada de resultados, com destaque para a Alphabet, que sai logo após o fechamento do mercado.
Nesta temporada, 77% das empresas do S&P tiveram números acima do esperado. Na Nasdaq, são 65%. Vamos dar agora uma olhada nos futuros americanos. A gente começa aqui com Dow Jones. Peraí, deixa eu só abrir aqui bonitinho. Dow Jones aqui caindo 0,23%, S&P 500 com 0,28% e Nasdaq agora com queda de 0,11%. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com os múltiplos da Nasdaq. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem o clássico preço sobre lucro, né? Em inglês PE, aqui da Bolsa de Tecnologia Nasdaq, lá nos Estados Unidos. E a gente vê que realmente no final de 2020, né, ao longo do ano de 2021, realmente os múltiplos estavam bastante elevados, né, e agora com essa correção recente, a gente volta aí para algo parecido com uma média histórica dos últimos anos, né. Parece ainda relativamente um pouco caro, mas a gente consegue ver que realmente a gente tinha uma distorção bastante grande, principalmente ali ao longo do ano de 2021, né. Então, a gente não acredita que exista bolha nos ativos de tecnologia, mas aquilo que a gente sempre falou, é preciso realmente desinflar um pouco, parece um pouco de exagero, né, nessas projeções, né, nesses preços, e a gente precisa voltar realmente aos múltiplos mais próximos à realidade, ao histórico, principalmente de empresas de tecnologia. Então, já estamos nesse patamar, algo mais próximo da média histórica recente aí dos últimos 10 anos pelo menos, tá bom? Eu tenho a todos um ótimo dia e já a gente se vê por aí na BMC News. Até mais, tchau! É isso aí, o Marco volta daqui a pouco na BMC News com o Felipe Nascimento. Vamos agora aos destaques corporativos. A Vale divulgou o relatório de produção, ou vai divulgar o relatório de produção e vendas do quarto trimestre, no próximo dia 10 de fevereiro, após o fechamento do mercado. O balanço vai ser apresentado em 24 de fevereiro. A Anatel aprovou a venda de ativos móveis da Oi para TIM, Claro e Vivo. A discussão se arrastava desde o final de 2020, quando as empresas venceram um leilão para a compra dos serviços móveis da Oi. A Via acertou a transferência de R$200 milhões em créditos de ICMS. A transação é apenas uma dentre as diversas medidas que vêm sendo adotadas pela gestão da companhia no âmbito do plano estratégico de monetização de créditos tributários. O Melius vai lançar seu novo aplicativo que traz novidades na área de serviços financeiros. Dentre as funcionalidades está a oferta de conta digital gratuita, um novo cartão de crédito próprio e a possibilidade de investimento em bitcoins. E mais duas empresas desistiram de fazer IPO na Bolsa, a rede de academias Bluefit e a empresa de tecnologia Datora. Só neste ano foram 14 desistências por causa das condições do mercado. E a gente traz agora de volta o Guga Almeida aqui para nossa conversa. Guga, a gente estava falando de small caps, e o Melius agora entrou de vez, né, nos serviços financeiros. A empresa caiu 10% agora em janeiro. Queria dar uma olhada nela, Guga. Será que com novos serviços ela pode retomar? Boa pergunta, Daniel. Vamos para o gráfico para ver o que dá para a gente tirar aqui de interpretação que nós podemos imaginar, né? A aquisição de novos serviços não necessariamente o mercado vai responder positivamente, até porque o mercado quer entender como tu consegue integrar esse serviço, né, e o quão eficiente tu consegue ficar com esse serviço, né, porque tem integração de sistemas, enfim, tem muita coisa para ser feita ainda. Tá? Quando a gente olha para todo o comportamento de Melius, e era algo que a gente conversava aqui no ano passado, né, ali na metade do ano, né, eu questionava, puxa, como é que pode uma empresa que fez a IPO ter um upside, né, ter tido uma valorização tão intensa, né, de se multiplicar aqui, sair da região de R$1,50, né, e ir trabalhar em R$12,40. Olha a multiplicação que se teve. Será que se teve tanto erro assim na precificação no IPO dessa companhia? Tá? Porque tu tem uma valorização nessa magnitude em 6 meses, poxa, tem que ter um erro, né? Ninguém dá almoço de graça. E se teve
né, muita movimentação por parte de casas de análise, recomendação, né, em casa de análise, em influenciadores falando que estavam tomando suas posições, querendo ou não, acaba gerando uma recomendação indireta. Né? Então, se teve todo esse movimento, se teve toda essa atmosfera aqui em volta, né? E aí depois sofre-se, né, um impacto negativo, porque todo mundo gosta de mostrar o que está, né, performando. Então, quanto mais tu mostra o que está performando, mais as pessoas se sentem estimuladas a entrarem naquele determinado ativo. E isso foi, né, um processo... a palavra bolha não seria a certa, né, a correta, mas se tu for olhar no tempo, né, o tamanho da valorização no tempo gerava uma fragilidade muito grande na tendência do ativo. Tá? E aí, de fato, quando entrou no processo de correção, voltou e agora está em 2,80. Se tu for olhar, né, quanto tem aqui de valorização do IPO para cá, valorização de 86%, que, cara, sensacional. Né? É que a sensação negativa é o fato de ter voltado de 12 para, né, essa região de 80. Então, tem que olhar para os dois ângulos. Né? Poxa, do IPO para cá, né, foi incrível. Onde eu acho que tem um erro, né, do mercado? O mercado talvez tenha sido da recomendação de compra de médios quando estava 6,50, né, num período de tempo muito curto, querendo se beneficiar do histórico que está batendo naquele momento. Então, talvez ali foi o erro, né? Mas se for analisar, poxa, está num crescimento em relação ao erro, né? Está positivo. O que eu enxergo deste momento, né, nessa fotografia, Daniel? Eu sinto que, de fato, tem espaço para voltar para R$5, tá? Ali 5,15 a 6,30. Tá? Eu acredito que aqui tem que ser um pouco mais técnico, ok, porque a continuidade de, né, se ainda tiver lote para ser vendido, para ser devolvido no mercado, porque ela não conseguiu realizar a movimentação que nem o mercado como um todo fez. Né? O mercado como um todo, ele se desenvolveu em relação ao topo de dezembro. Se nós formos olhar, praticamente todos os ativos superaram as máximas de dezembro. Cash não desenvolveu. Por quê? Porque tem aquele sentimento um pouquinho do tipo, pô, quem vai comprar, né? A turma já estava comprada, o pessoal tomou bastante na cabeça, começa a questionar, começa a enxergar que juro está alto, aí começa a se lembrar do fato, pô, para essa empresa se desenvolver precisa de muito capital, o capital está mais caro, e aí começa toda essa narrativa, todo esse pensamento que inibe os investidores a voltarem às suas compras, né? Mas eu consigo enxergar, sim, que tem um potencial para ir para 5,15 até 6,30. Tá? Só que um pior cenário daqui, ou seja, imagina que o mercado venha a corrigir, porque agora a gente já está em 113 mil pontos. O ideal seria que esse movimento tivesse acontecido junto com a bolsa indo a 113 mil pontos. Isso seria o ambiente bacana. Tá? Não se desenvolveu. Então, perdeu uma janela de fluxo positivo, né? De mercado se desenvolvendo. Perdeu essa janela. Tá? Então, se o mercado vier a corrigir e ela for impactada por essa correção, infelizmente a gente tem espaço para voltar ali para 1,80. Tá? Então, tem que ficar de olho, tem que ser técnico. Tá? O técnico tem que ter um critério claro para tomar posição, reduzir posição, se assim for necessário, tá? Para não ficar sofrendo. Tá? É ruim já o ativo quando volta para essa região aqui, né, abaixo de R$3, porque 3 centavos de oscilação em médios hoje é 1%. Tá? Então, isso faz com que tu não tenha uma valorização pequena do preço do ativo na tela. Né? Sempre vai ter oscilações grandes. E isso mexe, né, com certeza com o psicológico do mercado e também com a exposição do mercado. Tá? Porque se poucas variações em centavos geram uma variação grande percentual, o mercado acaba tendo uma exposição menor, porque tem uma percepção de que esse ativo traz mais volatilidade para a sua carteira. Legal. Guga, uma última questão sobre o Bitcoin agora. Ele corrigiu forte em janeiro, né? Mas voltou aí aos patamares de $38 mil. Será que fevereiro pode ter fôlego para voltar aos preços do fim do ano? Bom, Felipe, esse tema do Bitcoin, né, esse processo de
tirar a liquidez dos mercados, tá, nos Estados Unidos, eu acredito que vai impactar na cotação do criptoativo. Tá? Eu acredito que a gente está aqui bem na região divisória de águas. Tá? Se manter acima dos 32.200 seria positivo. Tá? A gente está nesse momento do primeiro repique aqui de Bitcoin. Tá? Esse repique eu consigo enxergar que teria espaço para num cenário muito positivo que tem que acontecer agora, vamos assim dizer, entre hoje e amanhã, teria condições de caminhar para 41, 42 mil dólares o Bitcoin. Mas eu não consigo enxergar ainda um contexto que pudesse levar lá para 50 mil dólares novamente. Ou seja, não temos força no curto prazo para jogar o preço do criptoativo para patamares onde a turma gostaria que fosse, que seria novas máximas históricas, né? Eu não consigo enxergar isso. Tá? Agora, me preocupa um pouco, tá? Se uma vez entrar num processo de correção, tá, intenso, de curto prazo. Porque perdendo esses 32.200 pontos, tá, o Bitcoin ele tende a acelerar e vir fechar um ciclo que é na região dos 20 mil dólares. Tá? E seria encerrar um ciclo de correção que começou lá em abril de 2021. Tá? Porque nós tivemos aqui a primeira etapa de correção, estamos na segunda etapa de correção, ela tem, né, a mesma amplitude em variação percentual, tá? Então ela tem uma mesma amplitude. Então essa região dos 32.200 é super importante. Perdendo essa região dos 32.200, vamos olhar Bitcoin lá nos 20 mil dólares. Seria ótimo para aquela pessoa que está falando, puxa, quero de fato tomar uma posição, né, ou montar uma posição em Bitcoin, porque eu acredito que a próxima sequência de alta, ela tende sim a superar máximas históricas, ir para patamares dos 100 mil dólares que muitas pessoas esperam, o dia que o Bitcoin possa chegar nesse patamar de preço. Só que tudo é ciclo, né? Tudo é ciclo. E a gente está num momento onde o mercado está se aproximando de começar um processo de tirar a liquidez dos mercados. Então tem que ficar atento em relação a isso, porque Bitcoin também vai sofrer, de certa forma, né, uma força ali de venda de curto prazo, e o mercado pode voltar, sim, para esses patamares antes de ter novamente algum estímulo que faça uma leva de investidores tomar risco, tomar posição e assim por diante. Tá certo. Guga, valeu! Muito obrigado aí pelas informações aí, pelas análises. A gente se vê amanhã e ótimos negócios para você. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Ótimos negócios a todos nós. Um grande abraço. Abração, Guga. É isso aí, gente. Esse foi o Guga Almeida aí trazendo informações importantes aí para o nosso mercado aí. Ficar de olho aí nas informações do Guga, que é sempre muito importante. Dando o nosso bom dia aqui pro pessoal do chat, o Valdenberg Falcão. Bom, primeiro aqui, bom dia a todos. Depois o Sandro Figueiredo, o Rui Rengel, bom dia, pessoal. Douglas Henrique, tem também o Roberto, também o Maurício Loz, Eduardo Leite, o Renato, o Adirley, o Lucas Henrique, Carlos, o Lucas Antunes, tem o Atílio Felipe Neto, bom dia, galera. Ariel Sampaio, bom dia, meus consagrados. Roberta Dourado, o Alexandre Urukawa também está aqui, Urakawa, perdão. Emerson Duarte, a Drogaria e Farmácia São Joaquim também dando o seu bom dia, jovens. Rico também, Peter Santana, bom dia para você também, Peter Santana. O Fibra também, a Elisa, o Eudinei, o Hamilton, o Paulo, o Emerson, a Agnes, Ioco também tá por aqui, o Demetrios também. Valeu, gente, um abraço para vocês, obrigado aí pelas mensagens. Não se esqueça aí também de dar o seu like pra gente, dar o seu joinha e também se inscrever aqui no nosso canal. Fique ligado então aqui na nossa programação, que ainda tem muita coisa para rolar durante o dia de hoje. Por isso que eu trago aqui o Felipe Nascimento, que comanda a partir de agora BMC News. E tem muita coisa para rolar hoje, né, Felipe? Bom dia para você. Muita coisa, Daniel Morales. Muita coisa, muita informação aqui na BMC News. Ótimo dia para você. Ótimo mês de fevereiro. Acho que meu microfone está desligado.
Só tá mutado Tava aqui, mutado ó. aí Tá o tudo servidor. certo agora. Tá tudo bem, tá tudo bem. O pessoal. Vamos lá então, Daniel Morales, mais uma vez, ótimo dia para você. Valeu, bom ótimos jornal. negócios. Valeu, muito bom dia. Eu ia até falar para você, Morales, Oi. ótimo ano do tigre para você. Pô, é viu? verdade, ano do tigre. Fica esperto com o tigre, hein? Tem que ficar esperto. Se bem que aqui no Brasil a gente não vê tigre por aí, né? Só Não no tão- zoológico. Pelo Mas menos que- não aqui, né? Mas que a gente vê uma onça, né? Uma jaguatirica, alguma coisa desse tipo. Bem brasileiro, Bem mesmo. brasileiro. Tigre é lá na China. Valeu, Morales. Abraço pra você. Abraço, até mais tarde. Falou.